Alexandre, o Cristóvão, e ao mesmo tempo também parabenizar essa iniciativa do Dr. Hélio Oren, né, e dos demais colegas professores da Universidade Católica de Pernambuco, sobretudo do curso de Direito, que tem promovido esses debates e essas palestras, né, de uma forma extremamente interessante. Eu estou vendo aqui que nós temos alunos, inclusive, de diversos outros cursos de MBAs, não necessariamente ligado à área do direito. Isso é muito bom, que mostra o interesse de toda a comunidade acadêmica aí nesse assunto, né? E eu, desejo a vocês uma excelente palestra e já vou me desculpando, porque nesse exato momento eu já estou 9 minutos atrasado. Eu estou numa aula de encerramento num curso da PUC-Rio, e eu sou um dos professores, então, mas eu já pedi licença para eles, informando que ia estar aqui fazendo essa abertura, mas é um prazer muito grande tê-los aqui, desde já agradeço e parabenizo aí pela iniciativa. Então, tenham todos aí uma boa noite. O professor Fernando também está aí com a palavra, não é, professor? Muito obrigado, viu, Márcio? Muito obrigado. O professor Fernando Lapa, ele está aqui presente? Bom, então, como a silêncio, eu acredito que o professor Fernando Lapa tenha entrado e, em seguida, tenha saído. Em razão do horário, eu acho que já é interessante nós começarmos. Eu quero agradecer a graduação ao DCJ, também, por participar sempre conosco. Eu quero agradecer aos MBAs, quero agradecer ao Márcio, proreitor administrativo da Universidade Católica de Pernambuco, e, claro, queria registrar esses 15 anos do PPGD, Programa de Pós-Graduação em Direito, mestrados e doutorados da universidade, e dizer que o grupo de pesquisa Política e Tributação é um pouquinho mais velho, tem 16 anos, e hoje teve a notícia de que o Gabinete Português de Leitura está fazendo uma aliança conosco nesse ciclo de palestras, e, portanto, cada palestra dessa vai, através do Gabinete Português de Leitura, ter esse caráter internacional. Não é? E é muito provável também que a próxima palestra nossa tenha a possibilidade de divulgação do STJ. Tá bem? Então, a gente teve essa notícia hoje, e também, hoje, a notícia de que a Escola da Magistratura Federal da Quinta Região vai aportar o nosso link. Nós temos no canal do YouTube cerca de 250 palestras, e isso faz com que essa dificuldade, que é muito grande, de continuarmos as atividades, mesmo em pandemia, essa dificuldade vai, aos poucos, sendo superada, ou pelo menos dentro do que é possível, sendo superada. Eu tenho um enorme prazer de escutar, de aprender hoje com 2 auditores da Receita Federal extremamente experientes. Eu acho que todo estudante, diante dessa oportunidade que vai ter agora ao vivo, mas também depois, isso está sendo gravado, de escutar pessoas tão experientes e competentes, todo estudante tem que agradecer ao Cristóvão, agradecer ao Alexandre. Nós combinamos que, primeiramente, vai ter a palavra o Cristóvão, que vai fazer a sua exposição, e logo em seguida o Alexandre irá falar. Olha, muito obrigado, Cristóvão, muito obrigado, Alexandre. Por favor, Cristóvão, com a palavra. Prazer tê-lo aqui. Boa noite. Inicialmente, quero agradecer ao Dr. Hélio Oren pelo convite de participar desta live. Agradecer também a todas e a todos que assistem a live, e espero que tenhamos momentos prazerosos e proveitosos. O nosso tema, o nosso título é Os lobbies na história do imposto de renda no Brasil e no mundo. Mas nós vamos um pouquinho além. Nós vamos falar, aproveitando o momento atual, em que o caixa de ouro está abaixo e, em função da pandemia, para falar um pouco sobre como se comporta o imposto de renda nas grandes crises. Esse tributo é muito lembrado quando o governo está em conflito internacional, quando o governo está precisando de bastante recurso financeiro, como agora. E nós vamos falar um pouco também de justiça fiscal, porque lobby tem um pouco a ver com justiça fiscal. Nem todo lobby
condizente com a justiça fiscal. E o que é o lobby? O lobby é um termo que é usado nos Estados Unidos há séculos, mas no Brasil passou a ser comentado e falado relativamente há pouco tempo. Então, podemos definir lobby como o nome que se dá à pressão de um grupo que se organiza em torno de um tema para tentar interferir nas decisões dos poderes executivo e legislativo. Para parte da sociedade, a palavra lobby tem uma conotação ruim, mas nem todo lobby é negativo. Há uns que são, outros que não. Então, nós vamos usar justamente não a palavra lobby, quando nós falamos lobby, nós estamos falando desse significado, desse termo, porque, como disse, o lobby não é usado no Brasil há muito tempo. Tá? O imposto de renda, ele sempre teve uma pressão grande. Por quê? Porque ele tem um potencial arrecadatório grande e influencia no bolso do contribuinte. No bolso do contribuinte. Então, o imposto de renda sofre uma pressão desde que foi instituído. E no Brasil, quando nós estamos em épocas de crise como agora, nós temos duas formas para angariar recursos. Primeira, por meio de empréstimo compulsório. E segundo, por meio de alteração na legislação tributária. A vantagem do empréstimo compulsório para o governo é que o recurso entra imediatamente. A desvantagem para o governo é que ele tem que devolver. Embora a história nos mostre que já houve 5 empréstimos compulsórios para o contribuinte do imposto de renda. Isso pouca gente sabe, acha que empréstimo compulsório é uma ficção. Não, já houve 5 empréstimos compulsórios em momentos de crise. E a devolução aconteceu nos 5. Porém, o que acontece é que o contribuinte recebe menos do que, por exemplo, se tivesse aplicado em renda fixa. Então, outra forma também de, em época de crise, conseguir recurso no imposto de renda é por meio de alteração na legislação. Para o governo, qual a desvantagem? A desvantagem é que, pelo princípio da anterioridade, só pode ser cobrado no exercício seguinte. Mas a vantagem para o governo, que é definitivo, salvo se a lei estipule prazo. Nós vamos começar, então, ao ano de 1799, quando o imposto de renda foi instituído na Inglaterra. Como ele foi instituído? Por causa de uma guerra, de um conflito entre Grã-Bretanha e França. Eu falo Inglaterra, mas na época o sistema tributário da Escócia seguia o da Inglaterra. Então, o que a Inglaterra desse em termos tributários, a Escócia seguia. Então, em função da guerra, o primeiro-ministro ficou apavorado, porque ele tinha que enfrentar a poderosa França e Napoleão e não tinha recursos. O que ele conseguiu? Ele só conseguiu dobrar a resistência da sociedade inglesa e ter o apoio, a aprovação da Câmara dos Comuns por causa da guerra. Se não fosse a guerra, não teria o imposto de renda naquele momento. Quando a guerra acabou em 1815, o imposto foi suprimido. Voltou em 1942, porque a Inglaterra atravessava por uma grande dificuldade financeira, mas durou até 1952, foi suspenso. E o que aconteceu em 1953, no ano seguinte? A Inglaterra se envolve na Guerra da Crimeia. O imposto de renda foi novamente lembrado, só que agora veio de forma definitiva. Outros países também instituíram o imposto de renda por causa de guerra. A Austrália instituiu o imposto de renda federal em 1915, em função da participação na Primeira Guerra Mundial. O Canadá, em 1917, também por participação na Primeira Guerra Mundial. Então, o imposto de renda é muito lembrado em épocas de que o governo precisa urgentemente de recursos. E no Brasil? No Brasil, o imposto de renda foi instituído em 31 de dezembro de 1922, não foi por causa da guerra, não foi. Foi por causa de grande dificuldade financeira e o Brasil verificou que o imposto de renda começava a dar resultados em outros países. Então, resolveu implantar aqui. Desde o Brasil inteiro, houve um lobby fortíssimo para não implantar o imposto de renda. O Visconde de Jequitinhonha, o Visconde de Ouro Preto, queria implementar um imposto de renda no Brasil, mas os lobbies foram fortes e não conseguiram. Veio o Brasil República, o ministro da Fazenda, o primeiro da era republicana, Rui Barbosa, foi um árduo defensor do imposto de renda, porque no início da República Brasileira, todos os tributos eram indiretos.
Então, Rui Barbosa queria implantar uma tributação direta. Não conseguiu. E durante 20 anos, mais de 20 anos, o Congresso recebia muita pressão para não implantar o imposto de renda. Até que, em 1922, o imposto de renda foi finalmente implementado. E foi dado um prazo de 2 anos. Qual seria o modelo de interação, o tipo de lançamento, qual o formulário, o regulamento. E quem ficou responsável por essa tarefa foi Souza Reis, que viria a ser o primeiro delegado-geral. Souza Reis, nesses 2 anos, sofreu pressão, um lobby de vários segmentos da sociedade. 2 foram fortíssimos. Foi o lobby do capital e o lobby da agricultura. O lobby do capital entendia que juros, lucros e dividendos não deviam pagar imposto de renda. Interessante que os argumentos usados em 1923 e 24 são os mesmos usados hoje para não tributar lucros. São os mesmos. Justamente, quase 100 anos depois, continua argumentando que o capital deve ter privilégio tributário. O lobby do capital não conseguiu o seu objetivo, porque desde 1924, que foi o ano da primeira declaração, até 1995, o lucro foi sempre tributado, dividendos tributados e juros também. Tá? Outro lobby foi o da agricultura. Da agricultura, se hoje a agricultura tem uma força, um peso grande na nossa economia, agora imagine na década de 1920, quando era no Brasil extremamente rural. E o lobby da agricultura entendia que não devia pagar imposto de renda. Eles conseguiram, em 1924 e 25, ficar isentos. Porém, em 26, houve uma reformulação e o rendimento da agricultura entrou no rol dos tributáveis e nunca mais saiu. Nós tivemos, na segunda metade da década de 1920, uma curiosidade. Um grupo de estudiosos tributários entendia que trabalho não era renda e queria, então, que o rendimento do trabalho ficasse isento do imposto de renda. Não teve sucesso. Não teve sucesso. Até que chegamos a 1932 e tivemos a Revolução Constitucionalista, que, como o nome diz, o objetivo era uma nova Constituição. A Revolução Constitucionalista foi derrotada, porém, o objetivo principal, que era uma nova Constituição, foi atendido, porque em 1933 houve eleição e foi instalada a Assembleia Constituinte. E uma Constituição nova foi promulgada em 1934. Essa Constituição também sofreu, como todas, lobbies fortíssimos. Um deles, muito curioso, que tornou imune o vencimento de escritor, professor e jornalista. E essa imunidade durou 30 anos. Foi revogada pela Emenda Constitucional número 9, de 1964. E durante 30 anos, então, jornalista, escritor e professor não pagavam imposto de renda. Até em 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs invadem a Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Até final da década de 1930, o imposto de importação mantinha uma liderança secular na Receita Tributária Federal. Cerca de 50% do que era arrecadado pela União provinha do imposto de importação. E, estourando a guerra, o que aconteceu? O comércio internacional, o comércio exterior brasileiro diminuiu. Diminuindo o comércio exterior, diminuiu a importação. Diminuindo a importação, o imposto de importação também despencou na arrecadação. O governo ficou preocupadíssimo porque a maior receita era o do imposto de importação. E a preocupação era pertinente. De 1939 a 1944, o imposto de importação, que detinha cerca de 50% da receita da União, ele teve sua arrecadação reduzida à metade. Agora, imagine o imposto que era metade da arrecadação da União, tem uma redução desse porte. Então, o governo viu o seguinte, olha, onde nós podemos aumentar, é no imposto de renda. Por quê? O imposto de renda foi instituído no Brasil com várias restrições. Então, nós estávamos, e é bom esse é um momento histórico, no regime de exceção, que era o Estado Novo. O Estado Novo. O Congresso estava fechado.
o Poder Judiciário aberto, mas funcionava com certas limitações. Então, o governo constituiu uma comissão cujo objetivo era aumentar a arrecadação do imposto de renda, e isso conseguiu quebrar várias resistências. Porque uma coisa interessante, nos momentos de crise, de grande crise, os lobbies se enfraquecem. Os argumentos não são tão fortes perante a sociedade. Mas eu me pergunto, mas se o Congresso estivesse aberto, o governo conseguiria? Conseguiria, não facilmente, porque havia uma pressão da sociedade grande. Tá? E que medidas foram essas? Primeiro, não havia no imposto de renda uma fiscalização. Primeira medida foi criar um serviço de fiscalização em todo o território nacional. Segundo, o Código Comercial vigente de 1850, no artigo 17, proibia o comerciante a exibir seus livros para qualquer autoridade, seja juiz, seja fiscal, eles não mostravam o livro. E era um empecilho para a fiscalização. O governo revogou para a fiscalização do imposto de renda o artigo 17 do Código Comercial vigente de 1850. Tá? Terceira medida, ele melhorou a máquina administrativa, fez concursos, entraram mais funcionários. Ele também ficou muito preocupado com restrições. Por exemplo, começou a criar obstáculos. Todo mundo que tinha que comprar um imóvel tinha que mostrar estaquite com imposto de renda. E foi criada aí a certidão negativa. Quem ia para o exterior tinha estaquite com imposto de renda. Então começou a amarrar. Então o que fizeram foi em termos de fiscalização e também se preocupou com justiça fiscal, que veio mais tarde. Mas a preocupação inicial era ajeitar a máquina administrativa. E foi um sucesso. O imposto de renda de 1939 a 44, de 10% na arrecadação a 28%, e em 1954 chegou ao primeiro lugar. Bem, o problema queda da receita da importação estava resolvido. Mas em 1952, o governo teve outro problema por causa da guerra. Em agosto de 42, os alemães afundaram 6 barcos mercantis brasileiros, e o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. Aí vem a pergunta, declaramos guerra e o dinheiro? Quem é que vai financiar a guerra? Quem foi? O contribuinte do imposto de renda. Foi criado, então, a obrigação compulsória de guerra, de obrigações da guerra, para o contribuinte do imposto de renda. Tá? Não foi... Era compulsória, também tinha a pública. Qualquer um podia também colaborar. Mas o contribuinte do imposto de renda era obrigado a colaborar em todo ano enquanto durasse a guerra. E como é que funcionava a obrigação compulsória? O mesmo valor que o contribuinte, física e jurídica, tinha que pagar no imposto de renda, ele pagava também em obrigações compulsórias do Tesouro Nacional, do governo brasileiro. Então, tinha 1.000 cruzeiros de imposto a pagar, tinha que pagar mais 1.000 para obrigações. E depois foi devolvido. Em 1951, 52, foi instituído, criado no Brasil, o BNDE, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. O governo precisava de recurso. Quem foi lembrado? O contribuinte do imposto de renda. Então, foi criado um empréstimo compulsório em 1952 que foi pago pelo contribuinte do imposto de renda. Então, o dinheiro inicial do BNDE foi oriundo do contribuinte do imposto de renda por meio de um empréstimo compulsório. Tá? Esse empréstimo compulsório funcionou, vigorou de 1952 a 56. Foram 5 anos. Até que chegamos a 1959. E aí, um assunto que deve interessar ao doutor Hélio e muitas pessoas aqui, uma curiosidade, uma polêmica que havia em relação ao vencimento do magistrado. Por quê? A palavra-chave era irredutível. Havia uma questão jurídica se, como o vencimento do magistrado era irredutível, se ele devia deduzir imposto de renda. A questão chegou à pauta do Supremo Tribunal Federal em 1959, que, por maioria, entendeu que o vencimento do magistrado era irredutível, inclusive no caso do imposto de renda. Então, o magistrado de 59, a partir de 59, desde o início de 60, deixou de pagar imposto de renda. Porém, não durou muito. Em 64, foi revogado pela emenda constitucional número 9. Tá? A emenda constitucional número 9 fez uma ressalva, que o imposto do magistrado é redutível, salvo o imposto geral do imposto de renda. Aí chegamos a 64. 64 começou uma política nova, uma novidade para o contribuinte do imposto de renda. Foi a política do incentivo fiscal.
uma renúncia fiscal que até então não existia para o contribuinte. O que é incentivo fiscal? É a política de estimular investimentos considerados de interesse econômico ou social, permitindo que o contribuinte que fizesse esses investimentos incentivados pagasse menos imposto de renda. Teve de tudo, teve a Amazônia, do Nordeste, testamento, quando ninguém falava, se preocupava de compra de ações, o DL 157 de 67, que vigorou de 1967 até 1983. O que esse certificado era? O contribuinte tinha direito a destinar uma parte do seu imposto para ações, uma espécie de fundo de ações. O percentual variou de ano para ano, mas começou com 10%. Então, se tivesse imposto devido de 1.000 cruzeiros, tinha direito a aplicar 100 cruzeiros no fundo de ações. Feito isso, nós tivemos, em 1980, na década de 60, 2 empréstimos compulsórios. Um em 1962 e outro em 65. O de 62 excluiu o rendimento do trabalho. E o de 65 era só exclusivo para rendimento do trabalho assalariado. Até chegamos a 1980 e tivemos o último, até agora, o mais recente empréstimo compulsório, que recebeu o pomposo nome de empréstimo compulsório para absorção temporária do poder aquisitivo. Como funcionava isso? Todo contribuinte que tivesse rendimento isento e sujeito à tributação exclusiva superior a 4 milhões de cruzeiros, tinha que pagar um percentual a título de empréstimo compulsório. Para ter uma ideia, 4 milhões de cruzeiros de 1980 equivale a 1 milhão de hoje. Equivale a 1 milhão de hoje. Então, quem tinha um rendimento isento sujeito à tributação exclusiva superior a 1 milhão de hoje, teria que pagar o empréstimo compulsório, que foi devolvido. Agora, vejam só em condições. Ele foi devolvido 2 anos depois, com juros de 6% e correção monetária zero, sem correção monetária. Ocorre que, em 1980, a inflação foi de 110%, em 81% de 95%. Tá? O rendimento sujeito à tributação exclusiva da época, de 1980, era basicamente do capital. O 13º salário, que hoje é tributado na fonte, exclusivamente na fonte, ele era, na época, tributável na declaração com os outros rendimentos. O 13º salário só passou a ser tributado exclusivamente na fonte pela Lei 7.713 de 1988. Tá? Foi, então, esse o último empréstimo compulsório. Curiosamente, o empréstimo compulsório, hoje, a Carta de 88 dispõe que empréstimo compulsório tem que ser aprovado por meio de lei complementar. Mas esse de 1980 foi aprovado por decreto-lei. Bem, na década de 1980, com a eleição de Margaret Thatcher e o Reagan, começou um movimento neoliberal no mundo. Esse movimento ficou mais forte a partir de 31 de dezembro de 1991, quando implodiu a União Soviética. No Brasil, esse movimento liberal, na tributação, ele chegou aos nossos portos em meados da década de 1990. E essa política fez com que houvesse algumas modificações, que desse um tratamento benéfico para o capital. Então, em função do advento da Lei número 9.249, os lucros e dividendos deixaram, depois de serem tributados, desde que começou o imposto no Brasil, eles passaram a ser tributados só na pessoa jurídica, e não são mais tributados na pessoa física. Os argumentos da época não encontraram eco na história, porque 25 anos após, nós vimos que o que aconteceu foi justamente o contrário. A tendência mundial, que na época dizia que seria isentar lucros e dividendos, o que se mostrou na história é que países que isentavam os lucros e dividendos passaram a tributá-los, como Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, México, Grécia, e hoje só 2 países do mundo isentam lucros e dividendos na pessoa física, Brasil e Estônia. Se não fosse a Estônia, poderíamos dizer que é uma perfeita jabuticaba. Há alguns argumentos que eu disse que, quando houve o lobby em 1924 do capital, que são usados para isentar a pessoa física,
que diz que vai contra o sistema produtivo, que teríamos mais emprego se fosse mantida a isenção. Eu desconheço trabalho sério que prove isso. Há muito falando, mas isso é sério. O que aconteceu com nossos empregos? De 95 até hoje, eles aumentaram, percentualmente e também em valores absolutos. O que acontece também é que os países capitalistas, até Estados Unidos, Meca do capitalismo, não isenta na pessoa física o lucro. Então, os argumentos não é contra o capital, porque, pelo contrário, os países da Europa, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, também o Canadá, Austrália, Japão, todos tributam. Então, não é argumento que a tributação é contra o sistema de mercado, não é argumento. Tá? Então, essa foi um lobby forte, continuou. Desde então, há um grupo que quer voltar a tributar. Esse grupo ficou mais forte agora, da pandemia, na reforma tributária. Eu não sei se vai ter reforma tributária via live. Vai ser muito difícil fazer, então não sei quando é que vem a reforma tributária. Mas é um dos temas que está sendo discutido. Então, outro que se discute é o seguinte, quando a pessoa fala em lucro de dividendo, tem que ver que na jurídica o contribuinte, primeiro, só Brasil e Estônia que isento na física. E na jurídica ele tem alíquotas menores e também deduções que não tem na sua física. Bem, eu já estou encerrando aqui, para encerrar esse nosso tempo, eu queria fazer umas conclusões, tá? Que nós temos que ter algumas conclusões que tiramos as lições da história. A história é importante para a gente aprender com os erros, não repeti-los, e o que for certo, ser avaliado e aperfeiçoado. Tá? Nós precisamos do seguinte, momentos de crise são aqueles mais aconselháveis para fazer uma reforma tributária mais justa. Agora tem que tomar cuidado que a pressão não leve para outro caminho. Então, a história mostrou que em momentos seríssimos, como guerra e conflito, a nação ainda foi lembrado. Mas tem outros momentos muito mais leves do que o atual. Nós temos um momento que a arrecadação tributária despenca e o imposto de renda pode ser lembrado para dar um equilíbrio, aumentar a arrecadação. Eu não queria tomar muito tempo, só quero lembrar o seguinte, um dos equívocos que a pessoa fala, às vezes, em justiça fiscal, fala assim, vamos aumentar nossa alíquota, que é muito baixa, do imposto de renda. A alíquota maior é 27,5%. Para ter uma ideia, nos países da OCDE é 41,95%. Nos países do mundo chega quase a 32%. Então, o Brasil está com a alíquota relativamente baixa. Porém, se nós não fizermos antes uma revisão de rendimentos isentos, só vai aumentar a injustiça fiscal. Por quê? Quem é isento não vai ser atingido pela tabela. Então, nós temos no rol dos rendimentos isentos alguns que mereciam uma reavaliação. Então, se nós aumentarmos a tabela, a alíquotas, criarmos alíquotas mais adequadas, pode ter o efeito contrário. Em vez de fazer justiça fiscal, aumentar a injustiça. Tá? Então, nós temos muito para falar. Mas só quero lembrar de lucros e dividendos, só para encerrar, que, segundo o último dado da Receita Federal, que está no sítio da Receita, no exercício de 2018, ano calendário 2017, os lucros e dividendos, segundo valores informados pelos contribuintes, atingiram 280 bilhões de reais. Se tiver uma alíquota de 15%, por exemplo, uma alíquota de 20% que seja, seria quê? 56. Então, é um valor altíssimo, altíssimo. Isso, aliás, de 2017. Em 2018, eu peguei o dado de 2017. Em 2018, já chegou a 320 bilhões. 280 foi no exercício de 2017. No exercício de 2018. E no exercício de 2019, 320 bilhões. Então, tirando os 20% disso, vamos supor que seriam 64 bilhões. Então, é isso. Agradeço a oportunidade. Parei os 20, estou aqui controlando 25 minutos, que era o tempo mais ou menos previsto, e depois estou à disposição se puder ter alguma dúvida, algum comentário adicional. Agradeço a todos e vou aguardar qualquer pergunta, qualquer participação. Obrigado. Bom, muito obrigado ao Dr. Cristóvão. Muitos elogios aqui estão surgindo à sua palestra, exatamente falando sobre a importância do lado histórico, não é? E foi muito minudente nesse aspecto histórico, e, portanto, eu estou dizendo que gostei muito e estou vendo também que não é um sentimento individual,
muitas pessoas estão lhe parabenizando, professor, tá bem? E também dizer que nós estamos aqui com o doutor Fernando Lapa, representando o DCJ, mas ele está com um problema de microfone. Então, ele escreveu, acho que muitos perceberam, ele escreveu dizendo que também parabeniza ao professor Cristóvão, ao professor Alexandre e ao evento, enfim, que vocês estão permitindo que seja realizado. Muito obrigado e, na sequência, muito obrigado, Cristóvão, muito obrigado mesmo. Tá bem? Aliás, Cristóvão, como falou, tem vários livros, tem vários vídeos no YouTube e fez um resumo daquilo que ele já desenvolveu nesses vídeos no YouTube. E, ato contínuo, Cristóvão, vou passar a palavra para o Alexandre, tá bom? Alexandre Rego, com a palavra. Por favor, Alexandre. Boa noite a todos, né? Queria inicialmente agradecer ao convite, né, do professor Hélio, né, que foi formulado a Cristóvão, né, a partir do momento que eu passei para o professor Hélio Oren, doutor Hélio, o link de uma palestra de Cristóvão interessantíssima sobre a história de imposto de renda em fatos curiosos, né? E aí são coisas interessantes. Por exemplo, tem uma época que o solteiro, ele tinha que pagar mais imposto do que o casado, né? Tinha a questão da declaração de bens. A declaração de bens só foi instituída no início dos anos 60, no governo João Goulart, porque se acreditava que seria uma invasão de privacidade, né, ao contribuinte se exigisse dele que ele entregasse para a repartição, né, para a administração tributária, a sua relação de bens e direitos, né? E outros argumentos, né, que é a questão do lobby. O lobby é você argumentar. O lobby em si, como o Cristóvão enfatizou, ele não é mal, é uma questão de argumentação, né? E aí eu vou aproveitar para mostrar alguns casos em que o lobby pode ser considerado um lobby do bem, né? Eu vou tentar apresentar um resumozinho aqui. Deixa eu ver aqui, como é que eu faço? Mais opções. De ajuda de Rodrigo aqui. Como foi que a gente vai mostrar um texto? Professor, tem aí do lado das opções de câmera, microfone e de sair, tem apresentar agora. Você clica nele. Apresentar agora. E isso. Aí eu vou na barra e apresento, não é isso? Isso, você escolhe tela cheia e apresenta. Pronto. Acredito eu que agora a tela esteja disponível aí para vocês verem. Dá uma olhada aqui, professor. Não está não, ainda não. Não está? Não, professor, ainda não apareceu. Apresentar. Tela inteira. Tela inteira. Clique em uma janela. Apresentar uma janela. Tem que apresentar uma janela. Isso, professor. Quando você clica em apresentar agora, ele aparece as opções. É apresentar a janela, apresentar uma tela cheia. Você clica nele e a sua tela do seu computador volta para a gente. Agora foi? Não. Você está com a sua apresentação aberta, Alexandre? Volta lá. É um texto do Word para eu me guiar. Tá. Compartilhar. Geraldo botou o dele aí para aparecer. Vamos ver, acho que agora vai. Pronto, foi. Agora foi, né? Foi. Tá de boa. Então, eu vou falar de alguns exemplos recentes de uns lobbies que são considerados do bem, tá? Só dá um zoom maior, Xande. Aumenta o zoom do Word, que aí melhora a visualização para todo mundo. Somente quem estiver no telefone.
Pronto. Melhorou, né? Tá ótimo, Então, professor. um dos exemplos é a questão das deduções do imposto devido. Tá? O primeiro exemplo que a gente vê, depois da reforma do imposto de renda de 1988, com a Lei 7.713, que entrou em vigor em 1989, foi proporcionado pela Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa lei, ela proporcionou ao contribuinte o direito de destinar um percentual do seu imposto devido para direcionar o recurso para os fundos dos direitos da criança e do adolescente. São fundos administrados pelos municípios, pelos estados e também tem um fundo nacional, certo? Então, esse foi o primeiro exemplo. Um outro exemplo é do incentivo à cultura, chamada Lei Rouanet, de 1991. Na verdade, essa Lei Rouanet, ela substituiu a Lei Sarney, de 1985, né? Do incentivo à cultura, até hoje, está em vigor a Lei Rouanet. Né? Em seguida, veio, em 1993, já para disputar recursos do incentivo à cultura, recursos mais específicos destinados às atividades audiovisuais. Então, qual é a ideia do lobby? É que as pessoas possam direcionar para o imposto, para atividades específicas, uma pequena parcela do seu imposto devido, pessoas físicas. Isso tem também situações dessas que valem para as pessoas jurídicas. Né? É uma destinação de recursos. Muita gente fala de doação, não é doação. O imposto você ia pagar de todo jeito. Né? Então, apenas você, em vez de colocar o recurso no Tesouro e ele seguir o balizamento da lei orçamentária, esse recurso vai ser direcionado para alguma aplicação específica. Depois que essas duas leis, as mais antigas, a do Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Incentivo à Cultura, foram implantadas, então houve uma pressão de diversos setores para também conseguir incentivos fiscais baseados na destinação do imposto devido na declaração de imposto das pessoas físicas e jurídicas. Né? Então, veio, em 2006, a questão da contribuição previdenciária patronal do empregador doméstico, isso aqui eu vou pular um pouquinho para falar depois, e ainda, em relação ao uso social do recurso, né, os projetos esportivos e paradesportivos, né? Em 2010, veio a destinação para os fundos dos direitos do idoso, e em 2012, destinação para atenção oncológica, né, pessoas com câncer e pessoas portadoras de deficiências, PCDs. Né? Então, observe que existe uma disputa, né, entre as ONGs que trabalham com essas atividades sociais pelo bolo possível de recursos. Né? E isso tinha uma limitação interessante, que era uma limitação, vamos dizer assim, que era importante para diminuir a possibilidade de doação, porque, pela regra do imposto de renda, o recurso, os rendimentos e deduções têm que ser apurados no ano calendário, né, de 1º de janeiro até 31 de dezembro. E as pessoas só se voltam a ter atenção com o imposto de renda quando está faltando pouco tempo para entregar a declaração. E aí já tem um lobby dentro do lobby. O pessoal que trabalha com as entidades assistenciais de criança e adolescente conseguiram que fosse feita uma exceção na lei para que uma destinação posterior ao término do ano calendário, ou seja, na época da declaração, fosse aproveitada. Então, agora, por exemplo, você está fazendo um ajuste do que aconteceu em 2019, mas é permitido destinar uma parte do recurso do seu imposto devido do ano de 19, ainda agora, até o dia 30 de junho, que é a data limite para a apresentação da declaração. Né? Então, quem primeiro furou esse bloqueio, né, da temporalidade do fato, né, que seria do ano calendário anterior, quem primeiro furou esse bloqueio foi o lobby
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que em 2018, o lobby que defende os interesses dos idosos também conseguiu furar o bloqueio. Então, é permitido para essas duas situações que se faça a destinação de recurso para financiar as ONGs que trabalham com isso. Na verdade, o financiamento não é direto para as ONGs. Tá? O financiamento é para os fundos que são administrados por conselhos municipais, estaduais ou Conselho Nacional, e esses conselhos é que fazem a destinação do recurso para as ONGs aplicarem em projetos voltados para essas atividades beneficentes. Certo? Outro exemplo do lobby, né, que provoca alteração na legislação, interessante, é a questão dos médicos residentes. Né? O médico residente, na verdade, ele já é um profissional. Né? Ele já pode exercer a medicina. Não é obrigatório fazer residência para um médico. Ele tem pleno direito de exercer sua profissão. Na verdade, a residência é meio que uma pós-graduação na medicina de ordem prática. Então, é uma mistura, né, de trabalho e estágio. Então, o médico faz um concurso, né, disputadíssimo para ir para uma residência. Quanto melhor a qualidade técnica do hospital, mais difícil é esse concurso. E, naturalmente, o médico fica lá trabalhando e aprendendo ao mesmo tempo, e ele é remunerado por isso. Né? E essa remuneração era motivo de muita polêmica, porque os médicos residentes entendiam que isso não era um salário. Realmente não descontava previdência social, como até hoje não desconta. Mas para a Receita Federal, né, para quem aplica a lei do imposto de renda, não tinha nenhum motivo para que não se tributasse a, entre aspas, bolsa do médico residente. Né? E aí, essa confusão para lá e para cá, numa das greves dos médicos residentes, por falta de reajuste das suas bolsas e por serem tributados do imposto de renda sobre a bolsa recebida, eles conseguiram emplacar o acréscimo de um parágrafo ao artigo 26 da Lei 9.250 de 95, essa é uma lei importantíssima do imposto de renda, ainda em vigor, né, tem sido muito alterada, é nela que está a sistemática do cálculo do ajuste anual. Aí vem essa pérola aqui, parágrafo único acrescentado em 2011 para beneficiar os médicos residentes. Não caracterizam contraprestação de serviços, nem vantagem para o doador, para efeito da isenção referida no CAPT, as bolsas de estudo recebidas pelo médico residente. O CAPT diz que, quando uma bolsa de pesquisa ou ensino é doada para um pesquisador e que isso não represente uma contrapartida desse pesquisador, né, ou estudante para quem está fazendo o pagamento da bolsa, então essa bolsa é considerada como uma doação e não é tributada, certo? Mas no caso do médico residente, ele tem que trabalhar. Se o médico passar um mês sem ir lá no hospital, ele não vai receber a bolsa. Então, tem um mix aí de trabalho com estudo. Né? Aí, qual foi o resultado do lobby para não tributar as bolsas do residente? Dizer que o que ele faz dentro do hospital não é uma contraprestação obrigatória, né, de serviço, nem que isso representa vantagem para o doador, ou seja, o hospital das clínicas não se beneficia, né, com o trabalho dos médicos residentes. Então, é uma situação que foi colocado um texto, né, para justificar uma situação social interessante, né, talvez, acredito eu, na minha opinião, legítima, mas se tentou desmentir um fato, né, uma situação de um fato, para que não seja tributada uma determinada renda que é do médico residente. Então, isso, se a gente for buscar na legislação do imposto de renda da pessoa física, aqui e ali você vai encontrar situações, vamos dizer assim, conflitantes do ponto de vista lógico, né, e até factual como esse. Tá?
Uma outra situação interessante é a questão da participação nos lucros e resultados, né? É uma prática moderna, né, que a empresa destine uma parte dos seus lucros para os trabalhadores da empresa, como uma forma de estimular a participação do trabalhador, dele procurar melhorar a produtividade da empresa, aumenta o lucro da empresa e o trabalhador participa disso, né? Então, tem uma lei de 2001 que regulamenta essa participação dos lucros, e depois, em 2013, veio essa lei que criou uma tabela progressiva específica para o recurso que o trabalhador recebe através da PLR. E aí, de uma forma inteligente, a PLR é tributada, sim, mas só se ela tiver um valor bastante significativo. 6.677 é o limite de isenção. Enquanto que na tabela progressiva normal de rendimentos, o limite de isenção é 1.903,98. E outra inteligência que foi colocada nisso é que esse valor da PLR não afeta o resultado do ajuste anual do contribuinte, ou seja, essa renda da PLR não vai se somar à renda do salário normal dele ou de outro tipo de renda tributável no ajuste. Tá? É um exemplo de um lobby do bem. Tá? Isso foi capitaneado pelas centrais sindicais, né, numa queda de braço com o Ministério da Fazenda, que queria tributar a PLR de forma normal, e os trabalhadores queriam que ela fosse isenta. Aí se chegou a um acordo de se tributar, mas de uma forma que beneficia a quase totalidade dos trabalhadores que recebem PLR em valor inferior a esse 6.677,56, certo? Agora, o lobby dos dois lados, né, que a gente vai ver o enfrentamento dos argumentos contra e a favor. Acredito que minha imagem deve ter voltado, né? Vamos ver. Acredito que sim. Os lobbies contra e a favor da questão da distribuição de lucros, que não passa pela tributação. O lucro, uma vez tributado na PJ, ele pode ser distribuído para a pessoa física dos sócios, e aí os trabalhadores não são sócios das empresas, eles não entram nessa, né? E a distribuição é isenta, conforme Cristóvão evidenciou na quantia que poderia apresentar uma arrecadação da ordem de 60 bilhões de reais, que é o valor de um ano de Bolsa Família, mais ou menos, que se paga no Brasil, certo? O problema maior que eu vejo nessa questão da distribuição de lucros é que, com a sistemática do Simples Nacional e do lucro presumido, né, uma parte significativa dos lucros contabilizados pelas empresas não passa pela tributação na PJ. Ele é distribuído para a PF sem ser tributado na PJ. A pessoa jurídica faz uma contabilidade completa, evidencia que o lucro contábil dela foi um valor superior ao que foi levado à tributação pela sistemática do presumido e pode distribuir de forma isenta para os sócios uma parte do lucro, que pode ser muito significativa, certo? Que não passou efetivamente pela tributação na PJ, porque o coeficiente de presunção foi legalmente estabelecido, né, foi bastante inferior ao percentual de lucro efetivo que a empresa auferiu ao longo do seu ano de apuração, certo? Isso funciona, por exemplo, um absurdo, uma empresa administradora de imóveis próprios, cuja renda é proveniente dos aluguéis desses imóveis, ela pode ir para o lucro presumido e, na presunção, supor que o lucro dela é de apenas 32% do valor dos aluguéis recebidos, certo? Então, haja taxa de administração. Você gastar 68% da receita de aluguéis para administrá-los, isso não existe em canto nenhum. Pois bem, esses 68% que escaparam da tributação do presumido, uma vez contabilizado, quanto se realmente foi correspondente a custos e despesas, né? Vamos supor que a empresa gaste de custos e despesas para administrar seus aluguéis, gaste 12%, 15%
Então, o lucro dela é 85% dos aluguéis recebidos. Ela só vai tributar 32% deles. Certo? E 52% pode distribuir para os sócios sem pagar nenhum tostão de imposto de renda. E aí, no meu modesto entendimento, isso contraria o princípio constitucional da universalidade da tributação da renda. Uma parte da renda, que lucro é renda, eu nunca vi ninguém discutir se lucro era renda ou não. Já vi uma discussão se salário é renda ou não. Mas lucro é renda, ponto. É indiscutível isso, certo? Mas no Brasil, com a sistemática de ampliação de possibilidade para a utilização do lucro presumido e do Simples Nacional, uma parcela significativa do lucro está escapando da tributação. Certo? E aí é onde vem, na crise, no pagamento das contas do enfrentamento à Covid-19, certo? É onde está o volume morto da barragem, é onde a gente vai poder tirar o restinho de água que tem, né? E aí é na questão da tributação, certo? Bom, com essa observação eu encerro minha participação, né? Passo para o doutor Hélio para a próxima etapa. Então, eu quero agradecer ao Alexandre, na verdade, foram complementares, né, a parte histórica com o Cristóvão, a parte dos lobbies positivos e nem tão positivos, né, com o Alexandre. E seguindo na lógica normal e agradecendo as pessoas que estão conosco, os professores, eu vi que João Hélio está conosco, né? Então, agradecendo aos professores, eu queria fazer duas provocações, porque é muito difícil nós termos duas pessoas tão experientes assim, e eu vou aproveitar vocês estarem aqui conosco, tá bem? Então, o nome do nosso grupo é Política e Tributação. Então, essa vai ser uma questão geral, queria ouvir o Cristóvão logo depois do Alexandre. Por que as pessoas, por que o povo brasileiro não consegue perceber esse link entre a política e a tributação? A depender dos lobbies políticos, não é? Nós temos uma tributação efetivamente diferente. Mas nós não conseguimos passar isso para o povo. Por exemplo, agora falou-se em pejotização, em princípio da universalidade no imposto de renda. Ou seja, não há uma tributação sobre a pessoa jurídica e também não há sobre a pessoa física. Como é que nós poderíamos passar esse interesse para o povo? Esse link, política e tributação. Então, essa é a primeira pergunta, eu já passo logo a segunda, para passar a palavra para o Cristóvão e logo depois para o Alexandre. Então, a primeira, esse link, política e tributação, por que é que o povo não percebe? E a segunda é a seguinte, período de crise. Nós estamos em um período de crise. O Cristóvão falou há pouco que é exatamente nos períodos de crise onde os lobbies funcionam menos, não é? E isso permitiria reformas tributárias. Só que a reforma tributária é um termo muito abrangente. Pela experiência enorme que vocês possuem, admitindo que não haja uma reforma tributária abrangente. Se fala em IVA, enfim, se fala em muitas coisas que eu não queria agora detalhar. Mas note, 2 pontos. Se pudessem, diante dessa enorme experiência de vocês, diante do sistema tributário, sugerirem 2 pontos para reformar esse sistema que nós temos hoje. Quais seriam esses 2 pontos? Então, uma primeira pergunta geral, política e tributação. Por que a população não consegue perceber esse link entre a política e o tributo? O nome do nosso grupo de pesquisa. E o segundo, período de crise, nós estamos. Os lobbies diminuem? 2 sugestões concretas para a reforma tributária. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao pessoal que está nos escutando, ao grupo de pesquisa, está sendo muito útil esse nosso estudo. Muito obrigado mesmo, gente. Cristóvão, por favor. Bom, então a primeira pergunta é muito pertinente, porque a verdade é que a opinião pública não participa, e é uma questão histórica, só que agora está muito maior. Se nós pegarmos uma história mundial e brasileira, vamos ver que nas manifestações não há presença, não há luta por uma tributação mais justa. No mundo, só para ter uma ideia, a primeira revolta específica contra o imposto de renda aconteceu em 1848, na Trafalgar Square, porque, como eu disse, o imposto de renda foi instituído em 1799, acabou em 1815 por causa da guerra, e voltou em 1842
quando o primeiro-ministro inglês era Robert Peel, que na oposição a Mackenzie era contra o imposto de renda. Aí, quando virou primeiro-ministro, viu que não podia abandonar. Só que a Câmara dos Comuns aprovou por prazo. Fica 3 anos. Então, em 1858, tivemos a grande manifestação popular, que acabou em baderna, tudo. Até depois, os jornais da época diziam que tinha pouco contribuído do imposto de renda. É uma manifestação contra a cobrança do imposto de renda. Foi um fato raríssimo na história. Tá? No Brasil, nós tivemos gerais. Pegamos a revolta de Filipe dos Santos em 1720, a Inconfidência Mineira, mas é geral, contra o movimento tributário. A verdade é que a história nos mostra que são lutas mais pontuais. Por exemplo, poucas pessoas conhecem agora, para um dos maiores absurdos, a isenção de lucros e dividendos. De todas os lobbies, de toda... Por quê? Nós temos a seguinte situação. Olha só o absurdo. Para começar, só comparar os países capitalistas, porque não estamos falando de país capitalista e mercado. Ninguém está falando de socialismo, é país capitalista, que tributa na pessoa física o lucro e o dividendo. Vamos dar uma hipótese. Uma pessoa que ganhou, um trabalhador, que ganha 6 mil mensais, vamos ver, 6 mil mensais, que ele tenha 20%, 25% de desconto, ele vai estar na alíquota de 27,5%. E uma pessoa que tem um lucro de 6 milhões está isento. Isso aqui agride. E a população está totalmente desinteressada. Eu sinto que eu sou procuro comentar com, às vezes, motorista de Uber, táxi, pessoal, as pessoas ficam assim abismadas que isso é absurdo. Mas é assim mesmo é. Um equívoco que tem, eu já vi até em debates, pessoal falando, se você ganhar 5 mil, está na alíquota de 27,5%. Não é bem isso, porque a tabela progressiva é aplicada sobre a base de cálculo. Então, não é bem isso, é o rendimento tributável menos as deduções. Então, se tirar 25%, que é a média de deduções, pode ter uma ideia. Então, eu acho pertinente, eu também busco resposta. É verdade que eu sinto, quando comento, eu sinto uma certa perplexidade. E, às vezes, pessoa mesmo da área se acomoda com esse absurdo. É difícil explicação. Houve, a verdade é o seguinte, também nosso sistema tributário, não do Brasil como do mundo, hoje não está tão justo como era de 30, 40 anos, mas não é só no Brasil, é uma tendência mundial. Só que o do Brasil é mais injusto ainda. Tanto que os índices de desigualdade do Brasil são os piores do mundo. Tá? Então é difícil explicação, porque devia ter uma participação. Eu acho que há pouca divulgação, né? O debate é muito técnico, né? São poucos, por isso que é importante abrir esse espaço, porque são poucos debates, são poucos técnicos. Quando fala em reforma tributária, eu acho que a justiça fiscal passa longe. Eu, do governo, sinceramente, eu não li nada concreto. Eu li as que passam por aí, fala muito de consumo, juntar os impostos indiretos, mas do imposto de renda nenhum. Fala até recriar a CPMF com outro nome. Mas, então, a discussão começa no Congresso e não passa, a mídia pouco fala sobre isso. A segunda pergunta, então, é o que fazer? Eu sou muito simples, eu defendo justiça fiscal, eu acho que o nosso sistema é de mercado, tem que ser, mas quem tem que dar a contribuição é quem ganha mais. E, logicamente, vendo as características de cada rendimento, e então eu acho que a solução passaria, eu vou pelo que a história nos mostra. Eu vou acompanhar as lições de história. O imposto de renda tem o maior potencial arrecadatório desde 1979, o primeiro de arrecadação no Brasil, e é o primeiro na maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Por quê? Ele tem um potencial arrecadatório e pode fazer justiça fiscal. As pessoas precisam entender que justiça fiscal e arrecadação não são conflitantes, caminham juntos. Então, se nós tivermos um modelo tributário mais equilibrado, como já foi, e seguindo os países, vamos sair dos países mais desenvolvidos em desenvolvimento, teremos melhor. Então, a solução que eu vejo é passar no imposto de renda, sobretudo, tem outros que são simbólicos. Se a pessoa fala o IPVA não é cobrado de embarcação, aeronave, tudo isso, em termos de arrecadação, é pouco, mas tem um efeito educacional importante, mas não de arrecadação. O imposto de renda pode fazer justiça fiscal e pode aumentar o potencial arrecadatório. Então, eu vou pelo imposto de renda e tentar, por outro lado, também desafogar a tributação indireta. Porque, por exemplo, a nossa carga tributária é 33%, 34% do PIB. O pessoal fala, é alto, eu gosto de ver sob outra ótica. Não é alto, o problema é saber quem contribui. Quem contribui. Então, nós não podemos ter uma carga tributária que uma pessoa que ganha
pouco, ganha muito pouco, tem uma contribuição proporcional muito maior. Então, essas são o meu entendimento em relação às duas perguntas. Então, Alexandre, ato contínuo, eu lhe passo a palavra, lembrando que nessa questão que ambos realçaram, sobre a tributação de lucros e dividendos, eu creio que o antigo secretário, Everardo Maciel, tem uma participação considerável aí, não é? Porque, só recapitulando, o Cristóvão falou que, olha, quando se diz que o que não é tributado na pessoa física no Brasil é tributado na pessoa jurídica, isso não é bem correto, porque, primeiro, a alíquota da pessoa jurídica pode ser mais baixa do que a da pessoa física. E depois, existem as deduções também. E isso, aparentemente, vocês me consertem, gera um certo desvio. Mas parece que o secretário Everardo Maciel não pensa bem assim. Eu queria que vocês, eu sei que vocês trabalharam com ele, eu queria que, enfim, Alexandre, falasse um pouco sobre isso. Muito obrigado. Bom, veja, essa questão do lucro, na verdade, o lucro gerado numa empresa é uma fonte de renda. Essa empresa foi criada com a finalidade de proporcionar lucro a quem investiu na empresa, os sócios que colocaram capital, arriscaram o seu capital, trabalharam para que isso desse um rendimento de lucro. Tá? Então, a origem da renda, do tipo renda, lucro, que é gerado numa PJ, ele é tributado na PJ e, uma vez distribuído para a pessoa física, ele é o mesmo dinheiro. Tá? É o mesmo dinheiro. Então, nesse aspecto, lá em 90 e poucos, né, houve um nivelamento de tributação de IRPJ, né, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, Imposto de Renda da Pessoa Física, de modo a diminuir a carga da distribuição do dividendo, porque o dividendo é o que sobrou na PJ, né, que vai passar para o APF. Aqui no Brasil, se você somar as alíquotas de imposto de renda da pessoa jurídica, né, porque são duas exações, dois tributos que incidem no lucro da pessoa jurídica. O imposto de renda, propriamente dito, que dá 25%, né, e a contribuição social do lucro, 9%, dá 34%. Esse valor, certo, ele é mais alto do que a maior alíquota do imposto de renda da pessoa física, de 27,5%. Tá certo? O problema não está aí. O problema não está aí. O problema está... E aí, quando o Everardo Maciel lançou essa ideia em 95, né, essa ideia era razoável em muitos países. Não de isentar totalmente a distribuição do dividendo, mas tributar um pouco menos, porque aquela geração de renda já foi tributada na origem da pessoa jurídica. Certo? O problema foi a grande expansão da possibilidade de usar o lucro presumido. Né? Até 1991, só para exemplificar, o que é o lucro presumido? O cara não vai contabilizar, a pessoa jurídica não vai contabilizar completamente receita, custos, despesas, etc. Ele vai pegar um coeficiente que a lei estipula e aplicar sobre o valor da receita. Dizer, o seu lucro, qual é a sua atividade? A atividade é revenda de combustíveis, posto de gasolina. Então, a lei diz, o lucro presumido, né, adivinhado, suposto pela lei, para um posto de gasolina é 1,6% da receita da venda de combustíveis. Né? Na época, só podia ir para o lucro presumido comércio, indústria, e na área de prestação de serviços, só um serviço podia, que era o serviço de transporte de cargas. Então, os caminhoneiros, né, que as empresas de transporte de carga que fossem estabelecidas como pessoa jurídica, elas estavam no mercado extremamente concorrencial do frete. Talvez um único exemplo que você pode pegar na economia real, certo? De um modelo teórico-econômico de concorrência perfeita, seja o frete. Porque a quantidade de oferta desse serviço é muito grande.
um caminhoneiro ele não consegue estabelecer preço, porque a concorrência não vai deixar. A gente teve a crise da greve dos caminhoneiros há 2 anos por causa disso, porque se multiplicou a quantidade de oferta de caminhões, né, e aí o preço do frete caiu, e aí os caminhoneiros não conseguiam remunerar o seu trabalho e, ao mesmo tempo, pagar o financiamento do caminhão, certo? Então, até 1991, só podia ir para o lucro presumido na jurídica, na área de serviços, transporte de carga. Por quê? Porque se estabelecia uma lucratividade para ele da ordem de 3,5% da receita de frete e se tributava numa boa, não tinha problema nenhum. Só que aí vem o doutor Everardo Maciel, com o pragmatismo dele, a gente não consegue fiscalizar a contabilidade de uma quantidade tão grande de empresas, é melhor deixar elas por lucro presumido, arrecadar alguma coisa do que arriscar pegar no futuro uma possível contabilização a menor do lucro, né? E esse extremo pragmatismo abriu a possibilidade do lucro presumido para atividades que não têm menor sentido. Por exemplo, incorporação de imóveis, construção civil, imobiliária, não construção civil de obra pública que o cara vai para uma concorrência ali, ele bota uma margem de lucro que vai ser submetida a uma concorrência pública, certo? A gente vê aí que existem mecanismos, né, até o nome de uma série, para burlar essa concorrência. Mas o que eu quero dizer é que na área imobiliária, a especulação é que vai definir o lucro, o local, né, onde vai ser construído o imóvel. Isso não tinha nada que ir para o lucro presumido. A ponto de administração de imóveis, que é o exemplo que eu citei antes, poder ser lucro presumido, certo? Então, para acabar com essa brincadeirinha de pejotização, que a pessoa física vai na junta comercial pela internet, abre um CNPJ e diz, não sou mais pessoa física, não, sou jurídica. Eu não ganho mais salário. A minha empresa que vai receber pelo serviço vai contabilizar um determinado lucro, vai presumir outro lucro para fins de tributação e vai me distribuir o lucro que ela contabilizou, não o que se viu de base para ela pagar. É por isso que tem tanta pejotização. Só que não pode ser pejotizado hoje, somos os funcionários públicos, né? Hoje você vê nas empresas privadas, pessoas que ganham um salário acima de um certo valor são convidadas para abrir uma pessoa jurídica e serem remuneradas de uma forma indireta através dessa pessoa jurídica. Isso tudo podia se acabar com uma canetada simples, certo? Proibir que empresas prestadoras de serviço que não sejam concorrenciais, como o transporte de cargas, proibir que elas façam a apuração do seu lucro na PJ pelo lucro presumido. Ah, você quer ser PJ? Quero. Faça a sua contabilidade, que ele já faz a contabilidade. Isso não é um custo adicional para ele, porque ele faz a contabilidade exatamente para ter o direito de distribuir o lucro verdadeiro de forma isenta para o sócio, né? Aí ele vai tributar o lucro pela PJ, ele vai pagar 34% do verdadeiro lucro. No instante, ele vai querer pagar INSS e pagar imposto de renda da pessoa física. Isso vai doer mais na jurídica, certo? Essa é a questão. Isso não precisa de reforma constitucional, não precisa de lei complementar, só precisa do lobby. Aí é onde vem o lobby. Que lobby? O lobby de quem está pagando a conta do governo, que é o assalariado com carteira assinada, né, que trabalha basicamente no serviço público, ou aquele assalariado que tem uma rendinha um pouco maior do que a tabela progressiva e paga imposto de renda e ainda não foi chamado pela sua empresa empregadora para se PJizar. Essa turma que está pagando imposto de renda. Certo? Outra situação é a renda oferida no mercado financeiro. Aí é uma questão muito mais complexa, porque envolve fluxo de capitais, envolve liquidez econômica, tá certo? Então, as alíquotas no mercado financeiro, elas variam entre 15% e 22,5%, certo? A alíquota efetiva
do imposto de renda da pessoa física média, ela está na ordem entre 15% e 20%. Então, se você pegar a alíquota efetiva da tributação no mercado financeiro, está mais ou menos no parâmetro do que se tributa o salário. Só que aí um outro princípio constitucional é jogado pela janela, que é o princípio da progressividade. Um sujeito que tem bilhões aplicado no mercado financeiro vai pagar uma alíquota média proporcional igual a um assalariado que ganha 3, 4 mil reais por mês. Isso não está certo. Agora, por que essa discussão não chega nas pessoas? Aí eu tenho uma teoria que nunca foi comprovada em nenhuma pesquisa, nem eu tenho capacidade técnica para sustentar o que eu estou dizendo num ambiente acadêmico mais pesado. Primeiro, brasileiro não gosta de matemática. Tributação envolve matemática. Quando você começa a falar de números, o cara corre. O único número que ele aceita é o placar de um jogo de futebol. Por quê? Porque é um número que vai no máximo a 7-1, mais do que isso não vai, não. Certo? Segundo, o assunto é chato. O assunto é chato. Tanto é que todo o político, vamos ter eleição para vereador, todos os vereadores candidatos vão defender uma reforma tributária. E o eleitor, pensando na reforma tributária que lhe beneficiaria, vai dizer, não, esse candidato é bom. Mas qual a reforma tributária que ele quer? Para diminuir a tributação direta do imposto de renda e aumentar a tributação indireta com ICMS, PIS, COFINS? É isso? Aí você vai falar essas siglas, ICMS, PIS, COFINS, o povão sabe o que é isso? Não sabe. Então, para resolver esse problema, a curto prazo é praticamente impossível, porque essa discussão ela tinha que ser travada nas escolas, não uma criança. Até a Receita tem um programa do Leãozinho, né, educação tributária e tal, mas isso é nível de aluno do ensino médio, que aí já tem um pouquinho de noção do que é viver em sociedade, né, pagar a taxa do condomínio, que é o tributo. E aí os professores poderiam usar isso como uma matéria, como eles chamam, transversal. Não é uma disciplina própria, mas é um conteúdo transversal em matemática, em história, né, em sociologia, em geografia. E aí se fala de tributação. Talvez, colocando isso na cabeça dos meninos, lá na frente, meus netos possam discutir mais a questão da política tributária, porque do jeito que está, fica difícil. Pois bem, Alexandre, eu agradeço também. Você também está sendo muito elogiado aqui no chat, né? E é uma oportunidade excelente que nós tivemos do DCJ na graduação, o pessoal do MBA e o pessoal também dos mestrados e doutorados. Nós temos isso gravado, não é? Então, a gente vai tentar disponibilizar isso como um elemento de estudo, né? Para graduação, pós-graduação, lato e estrito sensu. Agradecendo ao professor Fernando Lapa, que eu acredito ainda esteja por aqui, agradecendo ao pró-reitor administrativo, parente do Alexandre, né? O Márcio, não é? E agradecendo a cada um de vocês que ficaram aqui nesse período difícil de pandemia e eu acredito que tiveram essa oportunidade de escutar dois profissionais de primeira linha, o Cristóvão Nóbrega, o Alexandre Rego, e enfim, uma oportunidade excelente. Queria também agradecer, claro, não é, ao Rodrigo, que está nos ajudando na parte técnica, não é? E dizer para vocês que na próxima quinta-feira, quem tiver um tempinho, na próxima quinta-feira, 19 horas, nós estaremos aqui com o ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que encampa os estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Foi presidente também da Associação Nacional dos Juízes Federais, o Vladimir Passos de Freitas. Um pouquinho antes de vir aqui para essa live, estava conversando com ele, também agradecendo para ele. Acho que é uma escola. Estou trazendo sempre pessoas muito experientes, não é, para falar sobre, no caso, imposto de renda e, na próxima quinta-feira, falarmos sobre a Justiça Federal. Não é? Como é que a gente pode, diante da experiência que cada um possui, pelo menos um pouquinho, mas concretamente, melhorar o nosso quadro. Olha, muito obrigado para vocês,
Muito obrigado, Cristóvão. Muito obrigado mesmo. Espero que você cada vez mais participe do nosso grupo de pesquisa. Vai ser muito útil. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a participação de todos. Obrigado, Alexandre. Quero agradecer o convite e, em especial, dividir a apresentação com o Alexandre, que é referência no imposto de renda e amigo há 35 anos. Isso ainda foi especial. Que coisa boa. Obrigado mesmo, gente. Então, a gente vai encerrando por aqui, desejando uma boa noite a todos e fazendo um convite. Próxima, Fernando Lapa. Muito obrigado, Fernando. Fernando Lapa, do DCJ, não é? A graduação aqui presente, a graduação em Direito aqui presente. Muito obrigado a todos. Nós estamos encerrando com uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado.